Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar você e sua família para juntos estudarmos a 13ª lição desse trimestre, que tem por título Seja um mordomo fiel. Nesta lição definiremos o termo mordomo e fidelidade. Destacaremos a parábola de Lucas, capítulo 12, versos 42 a 46, onde Jesus exorta quanto à importância da fidelidade na mordomia do que recebemos de Deus. Falaremos da importância de sermos fiéis em todos os sentidos e, por fim, trataremos a respeito do tribunal de Cristo, onde o Mestre Jesus recompensará a cada mordomo fiel segundo a sua obra. Você deseja aprender um pouco mais sobre este assunto? Então, não saia daí, este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição diz: E o seu Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. A verdade prática nos diz: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. O objetivo geral é mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, expor o que Deus espera de seus mordomos. Segundo, pontuar as características do mordomo infiel. E terceiro e último, destacar as qualidades do mordomo fiel. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje estará escrita em Lucas capítulo 12, versos 36 ao 38 e versos 42 ao 46. Acompanhe conosco. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. Pai do Senhor, evangelista Jaziel. Pai do Senhor, presbítero Alessandro Barreto. Amém. E contamos também, mais uma vez, com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Pai do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, presbítero Alessandro. Amém. Estamos chegando, ou já chegamos, melhor, à última lição desse terceiro trimestre do ano de 2019. Estudamos ao longo de 12 lições, essa agora, a 13ª, sobre uma disciplina muito importante, que é a disciplina da mordomia cristã. Desde a primeira lição, que trouxemos aqui uma definição do que é mordomia e do que é mordomia cristã, falamos um pouquinho, estudamos sobre a mordomia do corpo, a mordomia da alma e do espírito, a mordomia da família, um assunto muito rico e muito importante, a mordomia da igreja local, também da adoração, bem como a mordomia dos dízimos e ofertas, um assunto muito importante também. Estudamos um pouquinho sobre a mordomia do tempo, do trabalho, das finanças, das obras de misericórdia. Na última lição passada, nós estudamos sobre a mordomia do cuidado da terra e hoje
chegamos aqui à última lição falando sobre sendo um mordomo fiel. E, evangelista Jaziel, acredito que para já darmos o pontapé inicial a esse estudo que faremos a partir de agora, a palavra que penso ser importante ser destacado aqui são duas palavras, na realidade. É a palavra mordomo, uma palavra até que foi corriqueira durante esse trimestre, muitas vezes nós falamos sobre ela, mas também, além da palavra mordomo, é a palavra fidelidade, a palavra fiel ou fidelidade. E como sempre fazemos, introdutoriamente, a gente traz uma definição das principais palavras para abrir a conversa, o diálogo sobre esse assunto. E eu gostaria que o senhor nos trouxesse essa definição, tanto da palavra mordomo como da palavra fidelidade. Muito bem, presbítero Alessandro Barreto, nós vamos observar que esse termo, né, essa expressão mordomo, né, o dicionário da língua portuguesa, por exemplo, o OAS, ele diz que é um indivíduo encarregado, né, de administrar em residência alheia as tarefas domésticas, cotidianas, distribuindo-as entre os demais servos, ou seja, alguém que está sobre a orientação de outrem, né, administrando uma casa alheia e distribuindo tarefa para outros. Quando olhamos para esse termo à luz da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós iremos encontrar um termo que ele é muito frequente no Novo Testamento, em vários textos, que é a expressão oikonomos, que vem da expressão do termo, né, formado em duas palavras, oikos, né, que é casa, e nemo, que é arranjar, né, ou organizar. E nós podemos, inclusive, observar que na leitura nós temos esse termo, né, na leitura da nossa lição, Lucas, capítulo de número 12, e o versículo de número 42 está escrito: e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração. Então, observe que aparece aqui em Lucas 12, 42, como também um texto, né, que trata claramente sobre esta expressão, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 1, que aparece ali, inclusive, com a expressão na nossa Bíblia, né, revista e corrigida, a expressão despenseiro, que é exatamente a ideia desta palavra grega, né, a expressão oikonomos, que é um administrador de uma casa, né, ou propriedade. Veja que na primeira carta de Paulo aos Coríntios 4:1 está escrito que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel, né? Versículo de número 2. Então, observe que esse termo ele aparece aqui com uma ideia de um despenseiro, né? Alguém que está com a responsabilidade de administrar, como inclusive o dicionário português traz, né? Administrar em casa alheia, né? Cumprindo assim tarefas. Então, eu acho que é bem interessante. Outros textos que a gente pode ver também, 1 Pedro 4:10. E quanto ao outro termo que o senhor falou, né, a expressão fidelidade, que aparece aqui também na lição, né, o tema da lição é seja um mordomo fiel. Né? Sobre o mordomo, já falamos que é aquele administrador, e enquanto a palavra fidelidade, né, o dicionário de português, ele diz o seguinte, que é o respeito quase venerável por alguém ou algo. Fala ainda de lealdade, constância nos compromissos assumidos com outrem, compromisso que pressupõe dedicação amorosa à pessoa a quem se estabeleceu um vínculo afetivo de alguma natureza. Né? Nós temos também essa expressão fidelidade em vários textos na Bíblia Sagrada, inclusive no Novo Testamento, né, que dá a ideia, né, de fidelidade, que traz uma ideia de verdadeiro, né, pessoas que mostram-se fiéis na transação de negócios, na execução de comandos ou no desempenho de obrigações oficiais. Alguém que também mantém a sua fé com a qual se comprometeu um dia. Né? Então, nós temos esse termo fidelidade de uma forma muito ampla também na Bíblia Sagrada. Ok, muito bom a sua explicação, evangelista Jaziel. E agora sim, presbítero Lucena, nós podemos falar um pouquinho sobre o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Já foi explicado aqui que a expressão oikonomos significa um administrador. Há versões como a versão atualizada ou como a versão contemporânea que literalmente chama um oikonomo de administrador. Já existem outras versões que chamam de gerente. Ou dispenseiro, tutor. Em outras palavras, o oikonomo é aquela pessoa que está responsável
por uma atividade, não é? Na casa de outra pessoa. É bom destacar isso aqui. E, exatamente. E foi dito que, além de ser mordomo, o nosso assunto de hoje vai falar sobre o mordomo fiel. Vem na expressão fidelidade, pistis do grego. E quando nós olhamos para o capítulo 12 de Lucas, nós encontramos aqui, presbítero Jonathan Lucena, pelo menos 3 parábolas. Mas nós vamos nos deter apenas em uma, que é a parábola do mordomo fiel e do infiel. Falando sobre isso, eu gostaria que o senhor nos pontuasse de forma bem objetiva quais são os personagens dessa parábola, porque depois que o senhor disser, aí sim a gente vai tentar destrinchar cada um deles e desenvolver aqui o nosso pensamento. Pois não, presbítero Alessandro. Quando nós olhamos para o texto, né, inclusive é o texto básico da lição, Perfeito. é importante perceber o seguinte, que o Senhor Jesus está trazendo algumas informações específicas, né? O capítulo 12 é recheado de sermões ou de ensinamentos variados, e entre eles traz o Senhor o ensino a respeito da forma como os seus servos deveriam se conduzir. Uma vez que a lição última, né, desse trimestre está trazendo a lembrança, a necessidade de um mordomo ser fiel, o Senhor Jesus, portanto, nessa parábola vai trazer a informação dentro de uma realidade muito comum do primeiro século, principalmente, como já foi descrito pelo evangelista Jaziel, a questão de um homem estar sobre a administração da casa, melhor dizendo. E nessa parábola, nós vemos aqui pelo menos alguns personagens ou elementos que devem ser destacados. Primeiramente, quando lemos, por exemplo, Lucas capítulo 12, versículo 42, nós vemos primeiramente o Senhor fazendo referência ao Senhor, não é? Ao dono da propriedade ou da casa. Diz o texto sagrado em Lucas 12, 42. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Observe que a primeira pessoa ou o primeiro elemento, a primeira figura que aparece é o proprietário da casa, é o Senhor, que é intitulado como Senhor. E observe que esse Senhor, ele tem a sensibilidade de constituir sobre sua propriedade alguém que o representaria, visto que o texto vai dizer posteriormente de que esse Senhor vai se ausentar por um tempo, e em um tempo indeterminado, o texto diz, não é? Mas antes disso, ele confia a responsabilidade a seus servos. Observe que há vários servos, mas dentre estes servos, e aí traz a ideia de mordomia ou de mordomo, ele estabelece o princípio de que um em particular esteja organizando, não é? Distribuindo tarefas, supervisionando e dando o sustento aos demais que estão a serviço desse Senhor. Então, o caro professor precisa, entre outras coisas, lembrar de que um primeiro personagem destacado aqui é exatamente o Senhor. Um outro ponto importante, versículos 42 e também versículo 45, é a figura do servo. Ora, há o Senhor e agora também apresenta-se a figura do servo, que é o mordomo propriamente dito, né? Uma vez que o texto vai dizer de que ele está supervisionando entre os outros servos. É o que diz de forma clara o versículo 42 que nós já lemos. E percebe-se que deste, não é, que está, segundo o próprio texto, responsável pela administração da casa, exigia-se dele 2 qualidades, fidelidade e prudência. Ou seja, ele deveria ser fiel e prudente. O texto bíblico, portanto, mostra de que ele deveria ter esse comportamento, essa conduta. E é uma ênfase que o texto faz aqui, exatamente que Jesus está tratando a respeito da fidelidade, não é? Da forma como esse servo deveria se conduzir na ausência do seu Senhor. Então, o Senhor e agora o servo. Agora perceba que dentro dessa realidade estrutural da parábola, inclusive há até uma discussão, não é? Eu vou apenas introduzir aqui, eu sei que o senhor tem algo também a comentar a esse respeito, e dentro dessa realidade do servo existe uma discussão, se são vários servos, ou seja, 2 servos diferentes, ou o mesmo servo que pode se conduzir de forma diferente, fiel e prudente, ou negligenciar a sua atividade. Mas observe que o texto diz a respeito do Senhor e a respeito do servo. Eu acredito que esses 2 elementos iniciais é importante o professor frisar, até para a compreensão e o propósito que o Senhor Jesus trouxe essa parábola. Muito bem. Então, evangelista Jaziel, aqui nós já temos um pano de fundo histórico, não é? Jesus chama os seus discípulos e conta-lhes uma parábola. E a parábola é de um senhor que tem servos. Esse senhor chama esses servos, dá-lhes incumbências
e diz, eu vou, mas volto. Isso, quando olhamos para essa parábola, faz-nos lembrar a realidade da igreja. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele chamou seus servos e disse o que eles deveriam fazer. Inclusive, deu-lhes trabalhos, dentre eles o evangelismo, e de pregar o evangelho a toda criatura, dentre outras coisas mais. E o Senhor disse, eu irei, mas eu retornarei. Então, ele não deixa aqui um tempo estipulado, marcado, mas diz que vai voltar. E quando nós olhamos para essa parábola ela tem muito a nos falar sobre a nossa vida de vigilância. Sim. Não somente de vigilância, mas a nossa vida de serviço. Já que somos mordomos. Durante esse trimestre, nós estudamos sobre mordomia em várias áreas. E quando nós paramos para olhar para o sentido, o ápice dessa parábola, parece-nos que Jesus está dizendo o seguinte, olha, isso aqui está tratando da vida particular de cada um de vocês. Vocês foram comissionados, vocês foram chamados, foram vocacionados e foi dado a vocês algo a fazer. Façam da melhor forma, porque chegará o tempo em que eu retornarei e eu vou cobrar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses personagens, mas o que é que o senhor poderia ainda acrescentar sobre esta responsabilidade e a temática dessa parábola, que é muito rica? Muito bem. Enquanto o senhor estava falando sobre esta responsabilidade que foi imposta, né, a nós pelo Senhor Jesus, me fez lembrar um texto, né, que está, de uma certa forma, associado a essa parábola. Na parábola, como já foi dito, né, o Senhor nomeou, né, um destes servos para estar sobre, como na condição de mordomo, né, da sua casa e dos demais. E o texto que me veio à memória está em João 15,16, somente lendo, presbítero irmão Jonatas, irmão Alessandro, onde nos diz que nós fomos nomeados também. Né? O Senhor nos deu responsabilidades, como o Senhor disse. João capítulo 15, versículo 16, diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, observe que da mesma forma também nós fomos nomeados, e Jesus disse, vos nomeeis para que vades e deis fruto, que é exatamente aquilo que o senhor havia falado, né? De que Deus, o Senhor Jesus nos deu responsabilidades, que é realizar a sua obra, né? Pregar a sua palavra, fazer discípulos, enfim, as atividades que foi confiada a nós como mordomos. Muito bem, já foi feita a introdução do assunto, já pincelamos um pouco aqui, a gente vai terminar esse primeiro bloco, mas eu queria convidar você a não sair daí, porque daqui a pouco nós retornaremos tratando ainda um pouquinho sobre esta parábola, porque tem muito aqui nos ensinar sobre a mordomia. E já adiantamos de que essa parábola nos ensina, evangelista e também presbítero Jonathan e presbítero Jaziel, de que a mordomia tem reflexo, a nossa mordomia vai apontar, ela traz um reflexo do nosso futuro. Dá-nos entender claramente pelo texto que lemos aqui. Então, já nós voltamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a 13ª lição desse trimestre, a última lição do terceiro trimestre do ano de 2019, com o tema Seja um Mordomo Fiel. E falar sobre fidelidade, presbítero Jonathan Lucena, parece-me que é um dos objetivos primordiais dessa parábola, falar desse mordomo fiel. Este econômo fiel que apresentou um bom trabalho. E nós podemos acentuar ainda mais do que já foi dito. Foi dito que esse mordomo foi fiel porque ele foi prudente, porque ele demonstrou ser alguém constante, estava pronto esperando o seu Senhor voltar, mas o que a gente pode ainda acrescentar de textos, o que a gente pode extrair desta parábola, sobre este aspecto da fidelidade. Nós sabemos que, infelizmente, os tempos em que vivemos têm revelado muitos infiéis.
são tempos até trabalhosos. O apóstolo São Paulo falou sobre isso, que os últimos tempos seriam difíceis, e ele ainda acentua dizendo trabalhosos. E eu entendo, presbítero Jonathan Lucena, que esses tempos difíceis e trabalhosos, além da perseguição externa à igreja, como leis que procuram diminuir o trabalho da igreja, barrar o evangelismo, existem as heresias, as seitas com ensinamentos falsos, mas esses dias trabalhosos também se dão, talvez seja a melhor expressão, por conta de obreiros que, ou melhor, usando um termo da própria lição, tirando obreiro, mordomos, que são infiéis. Mas sobre a infidelidade a gente vai falar com o evangelista Jaziel daqui a pouco. Eu queria que o senhor pontuasse aqui, por gentileza, quais as informações, os aspectos que podemos aprender à luz da fidelidade desse mordomo que foi fiel ao seu Senhor. Muito bem. Diante dessas informações que o senhor lembrou, isso mostra o quanto a mensagem do Senhor trazida aqui nessa parábola ela é atual e necessária para os nossos dias, não é? Verdade. Uma vez que a própria Bíblia, presbítero Alessandro, evangelista Jaziel, mostra que ela dá uma atenção especial à fidelidade relacionada ao crente em relação a seu Deus, a relação às pessoas e até consigo mesmo, que nós podemos aqui destacar. Existem alguns textos que já foram lidos, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, quando Paulo trata sobre os mordomos, sobre os despenseiros, aqueles que estão a serviço de Deus, diz que requer-se, veja que há uma exigência, é algo que está dentro desta realidade. O Antigo Testamento já tratava de forma objetiva a esse respeito. Quando lemos, por exemplo, Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 35, diz que a atitude de fidelidade traz alegria, traz satisfação. É o que fica claro quando lemos em Provérbios, capítulo 14, versículo 35, o texto bíblico dizendo o seguinte: o rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Veja que o texto bíblico mostra a satisfação do rei em ter um mordomo, em ter um servo que realmente seja fiel, que corresponda, que seja prudente, e é a característica daquele que quer realmente agradar ao Senhor. Perceba que na própria parábola o Senhor Jesus vai contar sobre o servo que dava a ração ou sustento de todos que estavam a serviço de seu Senhor. Ele tinha um compromisso de ser prudente, de ser fiel, de corresponder àquela atividade. Ainda em Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 20, há uma expressão muito bonita também a respeito desse assunto, quando diz que quem age com fidelidade será recompensado. E isso fica claro também na parábola, mostrando e incentivando, né? Não só exigindo, como também incentivando por meio da recompensa que os servos fiéis receberão. Em Provérbios 28, versículo 20, diz assim: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então veja que a Bíblia fala da necessidade de ser fiel, e isso traz satisfação, alegria, não é? E na figura do rei, que seria a ideia de um líder que está acima do mordomo, que constituiu aquela pessoa como mordomo. O texto que acabamos de ler, Provérbios 28 e 20, fala a respeito desta recompensa para os que são fiéis, e o próprio texto da parábola contada por Jesus enfatiza isso. Quando lemos Lucas 12, versículo de número 44, quando o Senhor regressa, e a figura aqui, como o senhor destacou, é que o Senhor ausentou-se por um tempo indeterminado, mas garantiu voltar. E nessa sua volta ele chama os seus servos, em especial o mordomo, à prestação de conta. E ao fiel ele diz as seguintes palavras: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Veja que há uma promoção, uma recompensa, mostrando, portanto, a necessidade de o crente ser fiel. E a Bíblia ainda diz, se o senhor me permite, que o próprio Senhor Jesus exigiu que os seus seguidores fossem fiéis. O caro professor pode ler João capítulo 8, versículo 31, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. E a Bíblia vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai deixar isso claro, principalmente no seu discurso de despedida, em João capítulo 14, versículos 15 e 21, de que a fidelidade é uma prova de amor com relação a Deus. Com relação ao próximo, rapidamente só citando, Mateus capítulo 5, versículo 37, mantendo sempre sua palavra, o mordomo fiel precisa ser prudente com relação
o seu compromisso naquilo que ele diz, naquilo que ele se compromete verbalmente, assumindo responsabilidades no lar, visto que Deus o colocou como um mordomo dentro do seu lar. Isso pode ser visto em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 28. Cooperando na obra de Deus, mais uma vez citando o que Paulo disse em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2 e também versículo 17, e por fim, sendo fiel com o que é alheio, isso sendo como empregado, como empregador. Existem vários textos que o professor pode também em sala de aula estar lendo. Lucas 16, versículos de 1 a 12, Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 8 e também Colossenses capítulo 4, versículo 1. O que me chama a atenção, evangelista Jaziel, nessa fala que o presbítero Jonatas terminou de dizer, é que esse servo, o primeiro que é mencionado na parábola, ele é chamado de, vejamos algumas qualidades que aparecem para ele, mordomo fiel. Mas não acaba por aí. Além de ser fiel, ele é chamado de prudente. Fiel e prudente. A prudência, só sobre a prudência passaríamos aqui um programa inteiro, se fosse o caso, falando sobre o que é prudente. Por exemplo, prudente em relação à vinda de Cristo, esperar com prudência, ter cuidado. Isso aqui fala de vigilância, não é assim, presbítero Jonathan? Isso aqui fala de cuidado, isso aqui fala de vida de santidade. Mas não acaba por aí. Esse servo é chamado de fiel, ele é chamado de prudente, e ele é chamado de bem-aventurado. São 3 características que aparecem para esse servo aqui: fidelidade, prudência e bem-aventurança. E essa última expressão, que é a expressão bem-aventurado, é o termo aqui grego makarios. O makarios é alguém que é feliz, que é bem-aventurado. E o que provoca essa felicidade? O serviço, ser mordomo. O texto diz de que ele foi responsável em alimentar a outros. Alguém que faz a obra de Deus, alguém que atende a outros, esse é feliz, esse é prudente. E o texto ainda diz de que quando o Senhor vier e achar o fazendo assim, haverá uma recompensa para ele. Veja bem, a fidelidade, a prudência e a bem-aventurança gera uma recompensa quando o Senhor voltar. É muito bonito. Esse texto, de repente, a gente pode até ver o presbítero Jonathan, eu sei que tem muita coisa ainda aguardada aí com o senhor, podemos voltar. Mas o contraponto, evangelista Jaziel, do que é prudente, do que é fiel e do que é bem-aventurado, é aquele que é imprudente, infiel e não aventurado. É alguém que é o oposto. E na parábola apresenta esse que, por ser não bem-aventurado, ele não espera o Senhor, vive uma vida regalada, ele espanca os seus irmãos, ele é irresponsável. O texto diz que esse segundo servo agora, ele começa a espancar, veja como o texto é forte, espancar quem? Os criados e criadas. Ele é alguém violento. E espancar aqui, o senhor vai falar, com certeza tem muita coisa. A comer e a beber, e a ideia aqui de comer e beber é comer muito e beber muito. Entra a ideia aqui, por exemplo, de alguém que entrega-se à bebida, porque o texto diz, e a embriagar-se. É hedonismo, né? Exatamente. Então, as características desse mordomo infiel, como é que nós podemos pontuar, a partir dessa parábola, claro, abrindo um leque para outros textos, se for o caso, sobre esse mordomo infiel que espanca, que não espera o seu Senhor, espanca os seus irmãos, é comilão, ele peca aqui, é beberrão, porque ele bebe e ainda se embriaga. Muito bem, a gente pode perceber, presbítero irmão Alessandro e irmão Jonatas, né, que há uma deficiência tanto na questão doutrinária, da forma que ele entendia, né, sobre a volta do seu Senhor, que ele começa dizendo, o meu Senhor tarda em vir. Isso. Como também esse outro grande problema, né, deficiência, onde ele começa a viver de uma forma dissoluta, né, como o senhor já disse. Exato. Bebendo, se embriagando. Isso. E ainda, né, de uma forma violenta, né, porque o versículo de número 45, que o senhor já citou, Sim. mas eu quero voltar aqui à leitura, diz, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Observe que
o versículo de número 43, o Senhor espera fidelidade, porque o texto diz, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, se referindo ao 42, onde o mordomo, né, ele teve a responsabilidade, né, de dar, né, assistência necessária aos demais servos, né, dando a ração, como diz o texto, mas o verso 45 mostra que esse servo aqui, como se entende, né, e como foi muito bem colocado pelo presbítero irmão Jonatas, a maioria dos estudiosos da Bíblia eles entendem que são dois servos, né? Não é esse o caso da discussão aqui, mas observar que, de fato, o texto está mostrando aqui o personagem do servo fiel e do servo infiel. E esse servo infiel, a sua atitude, né, podemos até assim dizer, uma atitude covarde. Né, porque esse servo infiel, além de ele não estar preocupado com o retorno do seu Senhor e da prestação de conta, ele começa agora a violentar, né, espancar, diz aqui o texto, os criados, aqueles que estavam sob o seu domínio. Né? Outras pessoas passam agora a ser violentadas pelas mãos desse servo infiel. Então, a gente pode observar nesse texto, presbítero irmão Alessandro, que, infelizmente, existe aquele servo infiel, né? Que é aquele que, quando falamos sobre espancar, que diz que ele espancava. Mas não se espanca apenas, né, literalmente, né, às vezes com as mãos, né? Mas a Bíblia diz que existem outras formas também. Por exemplo, Jó capítulo de número 5, eu queria ler rapidamente aqui esse texto, diz que a língua ela é comparada a um chicote, né, um instrumento de tortura, né, palavras que ferem. Né? Jó capítulo 5 e o versículo 21, eu quero aqui rapidamente compartilhar, né, são tantos textos, mas nós queremos alguns versículos aqui que eu julgo ser importante e que devemos estar atentos para essa realidade. Jó 5:21 diz, do açoite da língua estarás abrigado e não temerás a assolação quando vier. Então veja que a língua aqui ela é comparada a um açoite. Lá no livro de Provérbios, capítulo 25, e o versículo 18, a língua ela é comparada com um martelo, né? E o martelo serve para bater, machucar. Né? E infelizmente há muitas pessoas que usam a sua língua, né, para proferir, né, palavras caluniadoras, provocações, insultos, né? E se esquece que um dia ele vai prestar conta diante do seu Senhor. Né? Provérbios 25 e o verso de número 18. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Observe que o falso testemunho que é proferido por palavras, aqui é assemelhado a um martelo, né? A uma espada e uma flecha aguda. Né? Então veja que infelizmente há pessoas, né, que usam a sua língua, como Jó 5:21 diz, para açoitar, né, como diz aqui, para bater, machucar, e se esquece, né, que cada um daqueles servos, né, tem um dono, tem um Senhor. Né? Então, infelizmente, nós notamos que existe realmente o servo infiel. Muito bem. Então está aí essa explicação, que foi com certeza muito profícua, mas temos ainda alguns minutos, presbítero Jonatas Lucena, e nós vamos, antes de terminar esse segundo bloco, nós queremos aproveitar um pouquinho mais do Senhor. Falando ainda sobre esse servo infiel, o senhor abordou muito bem a questão da fidelidade. O que me chama a atenção também nesse texto é que esse servo infiel, além de ser irresponsável, espancador, como o nosso evangelista falou, Jaziel, esse espancamento pode ser até com palavras, não é só fisicamente, por atitudes, por desrespeitar uma autoridade e algo por diante. O texto diz que ele não estava nem aí para a vinda do seu Senhor, porque o verso 46 diz, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. Veja, que um é chamado de fiel. A parte desse aqui, ou a porção que lhe cabe é da infidelidade. O que é que o senhor pode falar sobre esses mordomos infiéis da atualidade? Muito bem. Tudo parte do que o evangelista Jaziel falou. Né? A concepção errada com relação à volta. A volta do seu Senhor. Né? E é interessante notar que este da parábola usava os recursos do patrão para o seu benefício próprio. Né? Uma vez que alguém não teme, não é, a vinda de Cristo, ou não está preparada, ou desconsidera, ou não acredita, não é? Ou pensa que o tempo passou e de repente ainda haverá um tempo razoável para que ele possa desfrutar até que o seu patrão venha, já que ele não deu um tempo determinado para voltar, isso aponta exatamente para o desleixo, né? Para a irresponsabilidade. Infelizmente, há hoje na atualidade
me permita dizer, cristãos, né, que têm sido negligentes quanto à sua mordomia, exatamente partindo desse ponto. E observe, tanto quanto este da parábola, usando os recursos que Deus lhe deu, né, sem considerar de que o que deu o chamará à prestação de conta. Infelizmente acontece, e como bem pontuou aqui o evangelista Jaziel, usando, não é, a sua suposta liberdade, ou a liberdade que Deus lhe deu, exatamente para fazer o mal ao próximo. É o que nos ensina a parábola também a respeito, e a experiência prática também nos mostra essa realidade infeliz. Infelizmente. Mas, só para terminar, eu vou ler o versículo de número 47, diz assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou. Veja, que o servo infiel sabe o que é certo, mas ele não faz porque não quer. Esse mordomo aqui sabe o que deve ser feito, mas ele não faz. Veja, e soube a vontade do seu senhor e não fez, nem fez conforme a sua vontade. Aí diz o texto: será castigado com muitos açoites. A versão NVI, do versículo 46, diz o seguinte sobre esse castigo. Na Nova Versão Internacional, em inglês, a expressão severidade para o castigo diz assim: e ele o cortará em pedaços e lhe dará em um lugar ou no lugar com os infiéis. A mordomia, dependendo de como ela seja feita, nos levará ou para junto do Senhor ou para distante dele. Daqui a pouco nós voltamos no terceiro e último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a 13ª lição desse trimestre, que fala sobre a fidelidade do mordomo. A evangelista Jaziel Marques, nós comentamos nos últimos momentos desse programa sobre um paralelo entre o mordomo fiel e o mordomo infiel. Nós vimos um pouco de características de cada um deles. Vimos que cada um teve um fim diferente. O fiel foi agraciado pelo seu Senhor, e o infiel foi colocado em um lugar bastante difícil. Inclusive, o texto diz que no lugar onde ele foi colocado, ele foi castigado com muitos açoites, e neste lugar estavam os infiéis. Por mais que essa parábola não trate especificamente, de forma direta, sobre a questão da mordomia em si, fala de mordomos. Então, se fala de mordomos, fala de recompensas, até porque o mordomo é um funcionário. E um funcionário, ele recebe pagamento daquilo que ele presta conta. Falando um pouquinho sobre a Igreja de Cristo, nós sabemos de que somos mordomos aqui na terra. Vamos dar uma saidinha um pouquinho desta parábola e vamos, aproveitando esse momento de trabalho, de recompensa, irmos um pouco mais além. A Bíblia nos fala de que chegará um momento que receberemos do Senhor a recompensa da nossa vida aqui na terra. E por que não dizer mordomia? Porque nós somos mordomos da família, do trabalho, mordomos da alma, do espírito, da adoração. Aprendemos tudo sobre isso. Então, a Bíblia fala sobre recompensa e fala sobre um tribunal, chamado Tribunal de Cristo, onde a igreja receberá o galardão por aquilo que ela fez. Não é a salvação, porque a salvação ela é conquistada única e exclusivamente pela obra e mérito de Cristo. Paulo disse que nós somos salvos pela fé, isso não vem de vós para que não se glorie, mas é dom de Deus. Então, ninguém está dizendo que estamos fazendo por merecer a salvação. A salvação ela é imerecida, ela é conquistada única e suficientemente pela graça de Cristo, pela fé, pelo amor que Cristo tem a nós e através do seu sacrifício. Tudo bem, ponto pacífico. Mas além da salvação, receberemos também galardão. E esse galardão aí sim, o galardão não é a salvação, tem tudo a ver com a nossa mordomia aqui. Por isso que no bloco passado, nós falamos que a mordomia, ela aponta, ela reflete, ela direciona para como será o nosso futuro. Que galardão teremos? O que a gente pode falar sobre isso? Presbítero Alessandro, querido irmão que está nos acompanhando, a gente vai observar que após o arrebatamento da igreja, né, um evento glorioso há de acontecer. Né? Perfeito. Acredita-se que assim que a igreja for
arrebatado ao encontro de Jesus nos ares, nós estaremos diante desse tribunal, né? Que Paulo diz lá em Romanos 14:10, que nós temos que comparecer ante o tribunal de Cristo, né? Como o senhor já bem pontuou, será um tribunal onde vai ser julgado as nossas obras, ou seja, aquilo que nós realizamos para o Senhor, não para a salvação, porque já estamos salvos, né? Pela graça em Cristo alcançamos a salvação, mas aquilo que nós realizamos, né? No reino de Deus, na obra do Senhor, será julgado e recompensado. O próprio Jesus, ele diz lá em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Então, haverá uma recompensa individual, né, daquilo que nós realizamos para o Senhor. Nos faz lembrar também um texto, né, que é muito conhecido e citado, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, 15:58, o capítulo 15, Paulo fala tanto da ressurreição de Jesus, como também da volta de Jesus, ou seja, do arrebatamento, do toque da última trombeta. E ele conclui dizendo aquela parte, dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ou seja, haverá uma recompensa de tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor. E Paulo, ele é muito claro, eu quero ler apenas um texto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que esse é o texto-chave, né, quando se fala sobre o tribunal, né, que é o termo bema, né, muito bem conhecido e falado, né, que fala de uma plataforma, né, ou um púlpito, né, uma espécie de púlpito, ali onde se proferia os discursos, né, a gente pode ver lá em Atos 12 e verso 21, que Herodes usou, né, tipo um tribunal para discursar. Também ali era julgado, né, alguns casos, né, como se vê lá em Atos 18, verso 12. Mas voltando aqui à leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10, Paulo diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, observe que Paulo afirma de uma forma categórica que nós temos que comparecer. E ele fala sobre este assunto também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15, onde ele fala também ali das obras, inclusive as obras boas, que são representadas ali pelo ouro, né, prata e pedras preciosas, e as obras más, que são representadas ali pela madeira, feno e palha, né? E inclusive naquele texto ali, só para concluir essa fala, primeira carta aos Coríntios 3 e o versículo 15, ele vai dizer que alguns não vão receber nada, vão ser salvos como que pelo fogo. O que Paulo está querendo dizer, ou o que ele está dizendo ali na verdade, né? Veja o que diz, primeira carta aos Coríntios 3 e 15. E se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Significa que aqueles que trabalharam, mas trabalharam mal, ainda que foram fiéis ao Senhor, mas a sua obra, né, a forma que ele fez o seu trabalho para o Senhor, as intenções também, se não foram boas, né, as suas realizações, de nada vai servir. A Bíblia Sagrada diz que ele vai ser salvo como que pelo fogo, mas não receberá nenhuma recompensa. Mas nós podemos concluir afirmando de que é uma promessa de recompensa para o servo fiel. Muito bem, então já entendemos aqui que de alguma forma a nossa mordomia, enquanto estamos aqui na terra, reflete de alguma forma o galardão que receberemos. Sim. Mas, presbítero Jonathan Lucena, já que falamos um pouco sobre a parábola, contextualizamos a parábola, aplicamos a parábola, já falamos um pouco sobre o Tribunal de Cristo, que foi muito útil essa fala do evangelista Jaziel. A grande pergunta que nos vem é, se somos mordomos e a nossa mordomia refletirá no nosso futuro, no galardão, não na salvação, o que será julgado da nossa mordomia? O que é que o senhor pode falar sobre isso? Para que possamos, então, assim, fechar esse entendimento dessa parábola, trazendo instruções bíblicas quanto a essa abordagem. Perfeitamente. Quando nós lemos textos do Novo Testamento, principalmente, por exemplo, quando abrimos no livro do Apocalipse, e uma das expressões corriqueiras, principalmente entre os capítulos 2 e 3 daquele livro, onde Jesus diz à igreja, né, eu conheço as tuas obras, isso já aponta para o critério de julgamento e quais serão as obras ou o que será julgado propriamente dito. Observe que Jesus conhece todas as coisas, né? E de modo que ninguém vai se esconder.
e algumas coisas serão julgadas. E por que não dizer de que alguns critérios o Senhor irá usar exatamente para realizar esse julgamento? Primeiramente, o evangelista Jaziel fez referência, por exemplo, à primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 3. Ele leu o versículo de número 15, mas eu gostaria de ler alguns outros versículos, mostrando, por exemplo, que uma das coisas que serão julgadas, e mostrando, portanto, o critério de Deus com relação a esse julgamento, é a qualidade do trabalho que esse mordomo está realizando. Veja o que diz o texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 12, diz assim: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Veja que há um critério aqui, a qualidade. Veja que o Cristo, por meio de Paulo, aqui traz na sua palavra informações de qualidades diferenciadas de materiais usados para o serviço. E ele faz contraponto, por exemplo, desde materiais mais preciosos, como prata, ouro, que tem um valor estimável, como materiais perecíveis, madeira, feno e palha, que não aguentam fogo, não é? E isso aponta para obras ou atitudes, mordomia, comportamento de algumas pessoas que não apresentam uma qualidade de fato do trabalho. São pessoas que fazem alguma coisa, mas sem sustentação, algo que não tem, não é substancial, podemos assim dizer. Os que apresentam ouro e prata, tudo bem. Veja que ele, ao se submeter pelo critério do fogo, ele permanece. Isso mostra a obra no crivo verdadeiro. Fizeram com a intenção correta, mas aqueles que fazem, por exemplo, com a qualidade, fazem por fazer, simplesmente para cumprir uma rotina, não é? Simplesmente para demonstrar que estão fazendo sem necessariamente ser feito da maneira correta. A Bíblia vai dizer, por meio desse texto também, de que a intenção será considerada, uma vez que a própria palavra de Deus assim nos aponta. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 5, Paulo diz assim: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, tentando responder sua pergunta, presbítero Alessandro, Deus julgará a qualidade do trabalho. Veja que não é a quantidade, não é? Há pessoas que muitas vezes querem realizar determinadas tarefas e se orgulham por fazerem muitas, mas fazem com pouca qualidade. No entanto, há o contraponto. Há pessoas que são simples e acham que a sua mordomia não está tendo valor porque talvez tenha feito um trabalho pequeno no sentido de quantidade, mas se está sendo feito com qualidade, isso é que vai ser levado em consideração. E um segundo é que a intenção vai ser julgada. Há pessoas que fazem, talvez até com uma certa qualidade, mas não pela intenção verdadeira. Mas observe que o texto vai mostrar de que isso será levado em consideração. Os motivos secretos do nosso coração. Por que fazemos? Qual é o objetivo? Qual é a intenção? Isso também deve ser avaliado. Um outro texto a ser citado também, que pode ser lido, é Romanos capítulo 2, versículo de número 16. Eu sei que existe uma discussão muito grande em relação a essa parábola, no nosso caso aqui, falarmos sobre isso, quem sabe em outro assunto, em outro dia, outro momento, quanto à questão da salvação. No entanto, eu penso, evangelista Jaziel, de que essa parábola ela é muito forte e, por que não dizer, que aponta, assim, também, de alguma forma, para este aspecto. Sim. Alguém pode dizer, mas se eu disser que essa parábola está apontando para a questão da salvação, eu direi que a salvação é pelas obras. Não, porque o texto aqui mostra questões de caráter moral. Fala de embriaguez. Isso impede alguém ser salvo? Sim. Sim. Fala de violência, espancamento. Isso impede alguém ser salvo? Sim. Alguém que é espancador, que maltrata o seu próximo. Fala de bebedices ou bebedeiras e glutonarias. Tudo obras da carne. Então, o que está sendo levado em jogo aqui são questões morais também. Então, de certa forma, eu posso apontar, entender de que isso traz luz, pelo menos, à questão da salvação. Inclusive, diz que ele nem se preocupa em quando virá o Senhor. Ele não está preocupado com o arrebatamento da igreja, com a vinda de Jesus. Nós temos segundos, evangelista. Eu gostaria de passar ainda aqui horas lhe ouvindo, mas como não tem como, por conta da exiguidade do tempo, em alguns segundos, o que é que o senhor pode dizer para fechar? E logo em seguida, o presbítero Jonathan também vai terminar para a gente concluir.
Muito bem, falando sobre o servo infiel, quando o senhor falou, eu me lembrei somente citando Mateus 7, 21 e 22. Diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Então, bem verdade, como o senhor já falou, que há muitos que vão perder sim a sua salvação pela forma que tem se comportado como servo infiel, assim como aquele foi. São pessoas que têm se embaraçado, né, com os negócios dessa vida. Né? E Paulo diz que aquele, né, que foi alistado para a guerra, né, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4 e 5, diz que ele não se embaraça com o negócio dessa vida. O seu desejo é agradar aquele que o alistou. Então, para concluir, que possamos ser fiel, né, que possamos atentar para a mesma orientação que Jesus deu à igreja em Esmirna. Né, e o presbítero Jonatas já citou, ser fiel até a morte. Presbítero Jonatas. Eu gostaria apenas de ler um versículo, ainda na parábola, Lucas capítulo 2, capítulo 12, versículo 43, como mais um versículo motivador para que nós permaneçamos fiéis, quando diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Que possamos estar dentro desta realidade quando o Senhor Jesus voltar. Muito bom. E o verso 48, o final diz assim, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Muito bom. Nós estamos concluindo o nosso programa, mas antes nós queremos relembrar que o programa Escola Dominical, na próxima semana, estará tratando um novo assunto, o 4º trimestre desse ano, que terá como título O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel, uma lição maravilhosa, onde certamente estaremos estudando e aprendendo com esses 2 livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, que vai certamente trazer muito conhecimento para cada um de nós. Deus abençoe, foi muito bom estar com os senhores, aprendi bastante, certamente os nossos telespectadores também. Portanto, caro professor e amigo, aprendemos nesta lição que Deus exige fidelidade de todos aqueles que professam ser servos e também para aqueles que assim procedem. Ele tem reservado um dia em que, por meio do seu Filho Jesus Cristo, recompensará a cada mordomo fiel. Bem, queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como esta e também de um trimestre abençoador, nós vamos agora agradecer a Deus com a pessoa do evangelista Jaziel Marques. Muito bem, então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Celestial, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela tua palavra que tem nos enriquecido durante todo este trimestre, Senhor, aprendendo sobre um assunto tão relevante como a mordomia cristã. Ó Deus, queremos te agradecer pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, Senhor, e te pedir que nos ajude a que a cada dia possamos, Senhor, te servir com fidelidade. Ó Pai Celestial, continua abençoando a tua igreja, abençoando, Senhor, o ministério desta igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a todos, Senhor, que com muito amor têm se empenhado para realizar a tua obra na pregação, no ensino da tua palavra. Sim. Nós queremos te bendizer e te agradecer por mais um trimestre. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 13ª lição com o tema Seja um mordomo fiel. Na próxima semana iniciaremos a nova lição com o tema geral O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém.